Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e esse é o nosso vídeo sobre circunferência. Vamos aprender o significado de circunferência, o que é uma equação reduzida e uma equação geral de uma circunferência. Neste vídeo, nós vamos compreender como se constrói essas duas situações. Vamos primeiro aqui desenhar um círculo. A circunferência é representada por este círculo. É uma região, né, embora aqui não esteja 100% redonda, é uma região que tem um centro. E cada ponto desta circunferência, dessa região, está à mesma distância desse centro. Então, ela não existe de formas gerais físicas, ela é um conceito que a gente cria, que aqui nós temos a origem, o nosso centro, e qualquer ponto localizado dentro dessa região, onde não importa onde está, vai estar à mesma distância da origem. E aqui nós temos um ponto P qualquer. Então é isso que a gente determina como centro de circunferência. E essa distância é o que a gente chama de raio, né? Se você parar e a gente trouxer para o conhecimento que a gente já tem do plano cartesiano, aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y, correto? Nós podemos dizer que o eixo x, no eixo x, esse ponto zero, ele tem, deixa eu voltar aqui, ele tem uma coordenada que é a projeção dele no ponto x. E ele tem a abscissa, que é a projeção dele em y, que nós vamos chamar neste caso, deixa eu colocar a linha normal, a coordenada no eixo x eu vou chamar de A, a coordenada no eixo y eu vou chamar de B. Então a origem ela é composta das duas coordenadas, A e B. O ponto P também vai ter a mesma característica, só que eu vou fazer de outra cor aqui. O ponto P, ele mudar o tracejado, só um momento. O ponto P, ele vai ter sua abscissa aqui e vai ter sua ordenada também, um pouco abaixo aqui. Ok? E aí, eu vou chamar ela também de esse ponto. A abscissa dele eu vou chamar de x e a ordenada eu vou chamar de y. Então, o ponto P tem as coordenadas x e y. E nós já aprendemos anteriormente como calcular a distância entre dois pontos, né? Vamos relembrar? Como é que eu faço para encontrar a distância entre dois pontos? Olha, a distância entre um ponto A e um ponto B é dado pela raiz quadrada de x do ponto A menos x do ponto B ao quadrado menos y do ponto A menos y do ponto B ao quadrado. Ok? Então, vamos considerar o seguinte. Essa distância, dentro da visão que a gente tem aqui, eu vou calcular a distância do ponto A ao ponto P. Ela é o nosso raio. É o nosso raio. A raiz quadrada vai ser... Quem é o x do A? Vamos adotar o nosso ponto A, vai ser o ponto que a gente quer aqui no eixo, e a nossa origem é o nosso ponto B, que é o ponto que está centrado. Então, o ponto A vai ser... Quem é o x dele? Observa aqui. O x dele é o próprio x. Menos o x do ponto B é o valor que a gente chamou de A ao quadrado. Mais, perdão, aqui eu coloquei menos, mas é mais. O y de P é y. O y de B é B ao quadrado. Então, agora eu só vou tirar essa raiz quadrada daqui. Essa raiz quadrada ela está aqui, mas antes, quando a gente fez esse desenvolvimento, ela era o quadrado desse lado. Então, eu posso dizer que R ao quadrado é igual
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Por conversão, a gente vai querer deixar isso aqui do valor de cá, né? Do lado mais simples. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado vai ser igual ao nosso raio ao quadrado. E eis aqui a equação reduzida da reta. Reduzida da circunferência. Eu estou falando reta, mas é da circunferência. Reta é o nosso conteúdo anterior. Então, essa é a equação reduzida da nossa circunferência. Ela é basicamente o que? X do ponto, né, a coordenada do ponto, menos a coordenada do centro ao quadrado, mais a ordenada, que seria aqui o y do ponto, menos o y do centro ao quadrado, e isso tudo igual a r. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desdobramento dessa situação e encontrar aqui a equação geral da circunferência. A equação geral, que a gente chama de equação geral da circunferência, é o desenvolvimento desta situação. Como eu resolvo x menos a ao quadrado? Isso é um binômio quadrado perfeito. Então, existe uma regra, mas aqui nós vamos fazer da maneira mais tradicional. X menos a ao quadrado é x menos a ao quadrado vezes x menos a, mais y menos b ao quadrado vai ser y menos b vezes y menos b, e isso igual a r ao quadrado. Então, vamos ver como isso fica. X menos a vezes x, x ao quadrado. X vezes menos a, menos ax. Menos a vezes x, menos ax. Menos a vezes menos a, mais a ao quadrado. Mais y vezes y ao quadrado. Y vezes menos b, menos by. Menos b vezes y, menos by. Menos b vezes menos b, menos b ao quadrado. Isso tudo é igual a r ao quadrado, certo? Agora eu vou juntar os termos de maior ordem. Primeiro o x ao quadrado, o outro ao quadrado que eu tenho é o y, mais y ao quadrado. Agora os termos que tem x, eu tenho menos 2a e menos 2a. Então isso é menos 2ax. Também tenho menos b e menos b, y menos by, menos 2by. E por último eu tenho os termos independentes, sem x e sem y. Eu tenho mais a ao quadrado, aqui é mais b, né? Menos b vezes menos b, mais b ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, que eu vou trazer o r para cá. Isso tudo vai ficar igual a zero. De forma geral, vou colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. E essa é a equação geral da circunferência. Equação geral da circunferência. Bacana, não? Então aqui neste vídeo a gente já vai aprender esses dois conceitos, gravar essas duas equações, e no próximo vídeo a gente vai fazer exemplos para aplicar essas situações. Te vejo lá no próximo vídeo.